Quero agradecer a presença de todos que estão assistindo, né? Seja os que estão assistindo agora, online, ou aqueles que vão assistir, né? Que estão assistindo pelo Facebook, que vão assistir pelo vídeo gravado no YouTube, enfim. Muito obrigada pelo interesse, por assistir essa palestra. Mas, principalmente, eu quero agradecer ao Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Santa Luzia, Minas Gerais, pela oportunidade de estar aqui falando, ou tentando falar um pouquinho, né, uma audácia, eu falar um pouco sobre a vida de Chico Xavier. Eu passei os últimos dias estudando bastante sobre o Chico, né, sobre o que eu vou falar agora, para tentar manter toda a fidedignidade, né, ser fiel à história dele e as referências, citações, né, que confirmam tudo que será falado. Então, para começar, eu gostaria de compartilhar essa tela. Onde que eu vou colocar aqui agora? Então, vamos lá. Então, falaremos agora sobre as vidas de Chico Xavier, ou as reencarnações de Chico Xavier. Bom, existem várias pessoas que falam, sempre há aqueles que fazem referência a Chico. Será que Chico é ou foi Allan Kardec? Será que Chico foi uma reencarnação de São Francisco de Assis, porque Chico gostava tanto dos animais? Já ouvi também referências dizendo que Chico seria em vidas passadas, Chico foi São João Evangelista, né? Foi o João Evangelista, apóstolo de Jesus. Então, assim, eu quero começar dizendo que as citações aqui, elas foram encontradas, né? Elas foram pesquisadas, foram comprovadas, então, pelo próprio Chico Xavier, durante sessões psicográficas. Depois, Divaldo Franco chegou a confirmar algumas delas. Alguns amigos do Chico Xavier, assim, não somente um baseado no eu acho, ou uma vez Chico me disse, não. Então, há livros para comprovar. Então, só para dizer que isso aí foi fruto, né, de um estudo, e é interessante a gente conhecer isso, mas vamos guardar isso para o final. Por enquanto, né, vamos ouvir o porquê, né, quem foi Chico Xavier nas outras vidas, para a gente acompanhar essa evolução. Mas vamos lá. No livro Chico, Diálogos e Recordações, a gente encontra, tá vendo aí? São dois amigos, né? Essa foto aqui, deixa eu colocar, ver se meu zoom começa a aparecer para vocês. Então aqui, o autor desse livro, Carlos Alberto Braga Costa, ele passou durante 4 anos, então tá aqui, né? O autor com o Chico. Mas durante 4 anos, Carlos Alberto Braga realizou um trabalho sério e dedicado com Arnaldo Rocha. E Arnaldo Rocha foi um amigo de Chico Xavier com quase 50 anos de convivência. Então, vocês imaginam o que o Chico já não compartilhou com ele nesses quase 50 anos de convivência, né? Então, foram muitas histórias, muitas experiências. Começou o quê? Ao longo desses 4 anos, Arnaldo Rocha, né, revelou para Carlos Alberto Braga, o autor do livro, muitas reencarnações de si mesmo e do amigo Chico Xavier. Então, essa pesquisa do Carlos Alberto foi feita com Arnaldo Rocha, esse amigo do Chico. E aqui algumas fotos. Então, o Chico com o Arnaldo, mais novos, os dois. Aqui, um pouquinho mais velho. Esse aqui é o Carlos Alberto Braga, o autor do livro, Arnaldo Rocha, e o nosso tão conhecido Divaldo Franco. Bom, Arnaldo Rocha ele foi doutrinador de um grupo de desobsessão que o Chico Xavier participava. Esse grupo, chamado Grupo Coração Aberto, recebeu muitas comunicações e revelações sobre vidas passadas. Então, nessas revelações, durante esse grupo, né, um grupo de desobsessão, um grupo de presença mediúnica, de atuação mediúnica muito forte, foram reveladas muitas, né, comunicações sobre vidas passadas. Estas, né, o resultado do trabalho, essas comunicações, também pode ser parcialmente visto nos livros Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além.
Então, o resultado dessas sessões de doutrinação, né, além do livro Chico, Diálogos e Recordações, pode ser encontrado nesses 2 livros. Então, fica aí como referência para leitura posterior, a quem se interessar. Bom, então vamos lá. As vidas de Chico Xavier. Quais foram? Então, quando começa a nossa referência, pode ter havido outras, né, anteriores? Sim, pode. Não afirma que a primeira que eu vou falar aqui foi realmente a primeira, e depois nós vamos discutir sobre isso, mas foi a primeira ou a mais antiga encarnação que o Chico comentou, que o Chico confirmou ter sido ele. E essa mais antiga começa onde? Egito, onde ele foi Hatshepsut. Ele viveu, aí está uma imagem de Hatshepsut. Ele viveu no Egito aproximadamente 1490 a.C. a 1450. Então, isso antes de Cristo. Vê que foi uma vida de 40 anos. E aí, Hatshepsut era filha do rei Tutmés I e da rainha Ahmose. Com a morte do seu pai, Tutmés I, né, o trono passou a Tutmés II, que era seu meio-irmão e marido. Então pode parecer um pouco estranho para a gente, né, ela ter sido casada com um meio-irmão, mas isso era comum, até porque não era monogamia. Então o pai dela era casado com várias esposas, né, tinham filhos, então o Tutmés II foi o seu meio-irmão. Só que Tutmés II morreu. Então seu meio-irmão morreu. E aí Hatshepsut se tornou uma Farane, que é o feminino de Faraó. Então, como ele morreu, né, o próximo ao trono estava muito, muito criança ainda, ela precisou assumir como se fosse um governo temporário. Porém, a sua regência foi muito importante para o Egito, depois ela acabou tomando conta mesmo do poder, né? Ela suspendeu os processos bélicos e de expansão territorial. Porque naquela época era conquistar mais território, conquistar mais domínio, e essa conquista acontecia com guerras, com processos, né, com armas. Então ela suspendeu todos esses processos bélicos e trouxe ao povo um pensamento intrínseco e mais religioso. Então começou o quê? Vamos olhar para dentro de nós, né? Assim, vamos cuidar mais do nosso povo, vamos fortalecer o nosso povo. E aí, então, também implantou a religiosidade, né? Fortaleceu mais isso. E Hatshepsut viveu numa época em que surgiram as escritas nos papiros. Então, quando começaram as escritas, né? Por exemplo, o Livro dos Mortos, ela foi muito respeitada e admirada pelo povo egípcio. Ela foi a primeira mulher faraó da história, a primeira farane da história do mundo. E governou o Egito sozinha por 22 anos, na época que o Estado era um dos mais ricos. Ela morreu aos 40 anos, então ela governou o Egito por 22 anos, ou seja, ela assumiu o trono com 18 anos de idade. E aí a gente pergunta, seria essa a primeira reencarnação, a primeira vida de Chico? Bom, quem estuda, né, a gente sabe pelo Livro dos Espíritos que Deus fez os espíritos simples e ignorantes. E nessa encarnação ele teve a oportunidade de ser uma faraó, uma farane. Né? Então, assim, um espírito simples e ignorante teria sido dado a esse espírito encarnado a possibilidade de governar o Egito, que era o local mais poderoso, né, da época, a civilização mais avançada, mais poderosa da época. Então, assim, certamente essa não foi a primeira reencarnação de Chico, porém a primeira que nós temos conhecimento, né? A primeira que ele comentou aqui. Depois de Hatshepsut, o Chico também nasceu no Egito, me desculpem, com o nome de Shams. Aqui uma imagem de Shams, que viveu no Egito aproximadamente 800 a.C. Como Hatshepsut, ele viveu de 1490 a 1450 a.C. Então, faleceu em 1450 e nasceu cerca de 800 a.C., ou seja, aproximadamente 650 anos depois. Então, eu vou mostrando essas datas só para a gente ter noção do tempo entre uma encarnação e outra.
né, para a gente comparar um pouquinho. Então, ele veio como Shams, no Egito. E Shams foi rainha do Egito durante o Império Babilônico de Semíramis. Semíramis era um império, principalmente da mitologia, né? Mas era muito forte nesta época. E aí, nessa época também, estavam encarnados vários amigos de Chico Xavier, como Arnaldo Rocha, Camilo Chaves, que foi um grande amigo também do Chico, e até mesmo Emmanuel, que era sacerdote e professor de Chaves. Então, vamos observar que Emmanuel, né, ele era sacerdote já, então assim, já estava ensinando, incitando o Chico no caminho do bem, no caminho de olhar para dentro de si, né? Enfim, dessa evolução moral. E aí aqui a gente tem essas duas histórias, elas foram narradas nesse livro, um de Rochester, que é o Romance de uma Rainha, do faraó Hatshepsut, e também nesse livro Semiramis, que é a faraó Shams, que foi escrito por psicografia pelo amigo dele, Camilo Chaves, que também viveu nessa época. Então, esses livros, eles são relíquias, e assim, que conta a história, né, do Chico. São difíceis de encontrar, talvez em algum sebo, mas são histórias maravilhosas. E aqui eu gostaria de passar para vocês um vídeo curto, serão 3 minutos, onde, contando sobre Semíramis, Divaldo Franco ele foi visitar a Federação Espírita Brasileira, estava passando em frente ao jardim, e disse que o jardim era muito bonito, que lembrava Semíramis, o jardim de Semíramis. E aí alguém que estava presente conta, né, fala assim, Camilo Chaves, que é o autor desse livro. Então eu vou passar para vocês essa história. Passeando o jardim de Semíramis, o jardim de Semíramis. Camilo Chaves. Muito bem. E você sabe quem ele era? Sim, eu sei, mas conta pro pessoal aí. Fala pra gente. No pouco eu sou. Não, aí voltou aqui na terra, ela falava, sabe, você me lembrou uma coisa muito poderosa. Quando eu conheci o Dr. Chaves, em 1952, na Mineira, ficamos muito amigos. Ele estava escrevendo um livro. Então, Chico dava informações, eu dei algumas informações. Mas bem, quando ele desencarnou, no dia que saiu o livro em São Paulo, ele desencarnou dando meus anos. Ele não teve a felicidade de ver. Então, ele foi para o mundo espiritual, foi muito bem. Ele era antropólogo, era um extraordinário. Mas depois de um mês ou dois, ele começou a ouvir gemidos, gritos, coisas dolorosas. Então, o Dr. Bezerra estava com ele e disse, mas o que é isso, Dr. Bezerra? São os babilônios, aqueles que você seguiu. Porque na época havia apenas a doença. Ele é o autor do vidente para furar os olhos de uma solvência na vida de escravos viúvos. Eles estão num vale de sofrimento. Então, o Dr. Bezerra, portanto, são mais de 2.400 anos naquele sofrimento horrível, como se fosse na noite da morte. Ele ficou penalizado. Então, mas o que eu devo fazer? Então, Bezerra disse para mim, você deixou na terra muitos amigos. Seja o padrinho da reencarnação deles. Você vai poder pedir aos seus amigos para o reencarnar. E ele, então, me apareceu e disse, você aceitaria 10 babilônios aqui na Mansão do Caminho? Eu digo, nossa, logo 10 babilônios. Mas vamos ver. De repente, foram aparecendo, jogados na rua. Todos eles não aprenderam a língua portuguesa. Não foram além da segunda série. Repetiam, que ele não tinha a matriz das línguas atuais. Os babilônios. Hoje, todos eles fortes, afrodescendentes, mestiços, assim, de um corpo brutal, mas curioso, sem conseguirem falar o português. Alguns galhos, e alguns me perguntavam de dentes, especialmente, que era muito difícil. Ele saiu da mansão, a primeira coisa que ele fez foi telefonar. Tio, o Divaldo, seu fulano, vamos
como o senhor conheceu? Foi jornalista? Em Nabucco. Portanto, 10 passaram pela mansão. Eu contei isso ao Chico, e ele também se encarregou de reencarnar nos Babilônios. Então, estamos no Jardim de Sevilla. Beleza, olha. Você conhece a história? Conheço. São as bênçãos da reencarnação. Bom, então eu vou continuando aqui. Esse vídeo eu gostei de mostrar, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, ver se eu consigo. Mas esse vídeo eu quis mostrar para vocês pelo seguinte, ele passa vários ensinamentos. Então, por exemplo, o primeiro deles, ele conta, né, a história de Semíramis, e aí ele é surpreendido com alguém que comentou Camilo Chaves, porque essa história foi escrita por Camilo Chaves, né? Nessas sessões mediúnicas que eles tiveram a revelação da vida passada, dos personagens, mas depois apareceu para eles contando a história daquela época, que eles viveram, um pouco daquilo. Bom, nessa história, nessa época, Camilo, né, o que o Divaldo conta é que Camilo, quando desencarnou, foi muito bem recebido, só que depois começou a ouvir vozes que eram de babilônios que estavam sofrendo muito, e sofrendo por responsabilidade dele. Porque naquela época, nós estamos falando na época de Chamos, né, que é 800 anos antes de Cristo, naquela época, eles cegavam os escravos, então, só que eles pegavam a lança e ia furando. Então, depois furavam um olho, depois para o segundo olho, tipo assim, os escravos podiam, enfim, era mais difícil, e ele inventou, então, a vidente, né, a lança para poder furar os 2 olhos de uma vez só. E com isso facilitou o processo, adiantou e fez com que muitos escravos eles fossem cegados, né? E aí ele conta que, então assim, quando ele passou, né, quando Camilo Chaves contou essa história, isso há muitos anos, mas nós estamos o quê? Talvez foi em 1970, 1980, enfim. Isso aconteceu 800 anos antes de Cristo. Então, aí foram mais de 2.000 anos, né? Mais de 2.000 e muitos anos. O Divaldo coloca 2.400 anos, 2.600, 800 anos, enfim. E aí conta também que esses babilônios, no livro, na teoria espírita, a gente sabe que o espírito, ele consegue armazenar todo o conteúdo que ele aprende. Então, assim, tudo que nos foi ensinado, a gente armazena. Nem sempre a gente lembra. O que a gente está estudando agora, se a gente está estudando com afinco, o espírito vai armazenar. Mas, às vezes, nós temos alguma dificuldade de aprendizado que não não conseguimos, né? Guardar tudo, por exemplo. Eu não lembro os detalhes da história, de biologia, aqueles nomes todos que eu estudei. Mas no espírito isso fica armazenado. E a gente sabe também que é toda uma evolução, é uma evolução moral e uma evolução intelectual, as nossas vivências aqui na Terra. Porém, esses espíritos eles estavam sofrendo há 2.800 anos. E eles, então, nesse sofrimento, nesse umbral que eles viviam, eles não tinham acesso à educação, eles não desenvolveram intelectualmente. Então, eles precisavam reencarnar, voltar à Terra, só que culturalmente, intelectualmente, eles ainda não tinham avançado nesse progresso, né? Então, peraí, por mais que às vezes alguém nasça agora, nessa época, né, atualmente, alguém nasce com dificuldade intelectual, algum problema de aprendizado, não significa que ele é um espírito primitivo. Significa que não foi permitido a ele agora, nessa vida, ter mais faculdades, né? Tipo assim, desenvolver essas faculdades. Às vezes ele precisa se privar um pouco dessa capacidade intelectual para ele poder vencer as provações nessa encarnação. Então, a gente não pode afirmar que toda pessoa que não consegue aprender que foi um espírito babilônico, como diz o Divaldo Franco. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, então. Ele pediu, o Camilo Chaves, então, sabendo da responsabilidade que ele tinha com esses babilônicos, ele pediu a Divaldo para poder aceitar alguns deles. E Divaldo aceitou no Mansão do Caminho, foram crianças que chegaram até a Mansão do Caminho, né? Muitos deles foram abandonados pelos pais,
Mas mesmo que não tivessem sido abandonados pelos pais, lá eles têm creche, então, tipo assim, de alguma forma, o Divaldo iria recebê-los, porque foi combinado, foi aceito. No plano da reencarnação há muito, né, esse aceito, esse compromisso. Então, eles, com esse contato mediúnico que eles têm, né, então facilitou ele aceitá-los ainda em vida e não precisar aceitá-los depois que desencarnasse para a organização, para a próxima vida. Bom, quando esses espíritos babilônicos nasceram, o Divaldo comenta que eles eram, né, eles não conseguiam passar da segunda série, eles não conseguiam aprender a falar direito, aprender a ler e escrever, né? Porém, eles aprenderam, eles passaram até a segunda, então eles foram até a primeira, eles tentaram, já é uma evolução intelectual, né? Então, precisa continuar, muitos deles nasceram gagos, então, assim, existem várias causas para a gagueira, não significa essa. Neste caso, foi essa dificuldade deles. Então, assim, eu quis acrescentar esse livro, primeiro que conforma, que Divaldo Franco falava de Camilo, então da mediunidade de Divaldo, ele confirmava toda a história que foi contada por Camilo Franco, já foi contada por Chico Xavier e é contada aqui, como confirma tudo que a gente estuda também, não tudo, né, mas confirma parte do que a gente estuda no Livro dos Espíritos sobre a evolução espiritual e essa reprogramação da reencarnação. Né? Eu quis compartilhar com vocês porque eu achei interessante. Mas vamos lá, continuando então a nossa palestra. Aqui, a próxima encarnação, então, depois, a última que ele foi Chans, que aconteceu 800 anos de Cristo, e aí então ele veio como uma sacerdotisa que nasceu em Delfos, na Grécia, aproximadamente 600 a.C., ou seja, entre uma encarnação e outras passaram cerca de 200 anos. Não tem registro do nome que o Chico Xavier recebeu durante esta encarnação. Mas Chico, num corpo feminino, se tornou sacerdotisa por causa do tio, e olha só que legal, que era Emmanuel reencarnado, que a encaminhou para a sacerdotização. Então, novamente, Emmanuel, reencarnado Emmanuel com Chico, onde Emmanuel era um sacerdote, né, envolvendo, levando Chico a crescer no caminho do bem, do conhecimento, da prática, da caridade, do amor, né, desse entendimento maior de Deus, enfim. Então, aqui, nessa reencarnação, foi uma sacerdotisa. Depois, próxima encarnação, Chico veio como Lucina. Ele nasceu em Roma, né? Ele viveu em Roma, na Itália, aproximadamente nos anos 60 a.C. Então, a última foi 600 a.C., se passaram, então, cerca de 540 anos até essa reencarnação. Bom, Lucina, que viveu nos tempos da Revolução de Catilina, ela era casada com um general romano chamado Tito Livônio, que foi Arnaldo Rocha reencarnado. Eu acho legal porque a gente sabe, às vezes a gente tem algum amigo que a gente gosta tanto e a gente não sabe, né? Não é essa afinidade que surge tão repentinamente ou tão espontaneamente. Às vezes, no primeiro dia a gente já sente uma afinidade muito grande com o amigo, né? E a gente sempre pensa assim, isso é vida passada. E aqui vai mostrar que toda essa afinidade do Chico com o Arnaldo realmente é de vida passada. Então, aqui, a Lucina, né, era casada com o general Tito Livônio. E nessa encarnação, Lucina nasceu filha de Públio Cornélios Lentulus Sura, que era o senador romano, avô de Públio Cornélios Lentulus, que esses dois Públios, né, um avô do outro, ambos são reencarnações, né, reencarnações de Emmanuel. E essa história do Públio Cornélios Lentulus, ela está contada no livro Há 2000 anos, que é um livro belíssimo, belíssimo, belíssimo. Deixa eu contar aqui. Então, ele voltou e aí tem de novo também o contato com Emmanuel, ou seja, ela era tia de Emmanuel, então volta na mesma família de Emmanuel. Né? Então, os laços de Chico com Emmanuel são bem antigos, né? Muito antes desta vida, então só para comprovar.
Uma outra vida do Chico, né, após Lucina, ele veio como Flávia Cornélia. A Flávia nasceu em Roma nos anos 26 depois de Cristo e viveu até 79 depois de Cristo. Bom, então, se Lucina nasceu aproximadamente 60 anos de Cristo, a gente vai colocar, contando o desencarne, que era por volta de 40 anos, que foram 50 anos depois, então. E aí, nessa vida, Chico viveu como Flávia Cornélia, filha do senador Públio Cornélio Lentulus, né? Que foi Emmanuel. Essa história está relatada aí no livro Há 2000 anos, que é um dos livros mais lindos que eu já li. Quem não leu, é uma oportunidade belíssima. Existem audiobooks no YouTube, existem PDFs gratuitos que podem ser baixados pela internet, enfim. É um livro muito bonito, muito edificante. Arnaldo Rocha, ele confidenciou que Chico, quando estava psicografando o livro Há 2000 anos, sentia muitas dores quando escrevia sobre Flávia. E também era possível perceber um forte odor que se exalava de Chico. Então, olha que interessante, quem lê o livro sabe que a pequena Flávia, ela era uma menina que tinha hanseníase, ou seja, ela tinha lepra, né? Era uma criança leprosa. Foi curada com a fé dela, né? Por Jesus, a fé em Jesus a curou. Principalmente depois do encontro do pai dela, que era o Públio Lentulus, que era Emmanuel. Ele se encontrou com Jesus e a fé da Flávia, tão grande, acreditando que ela seria curada, ela se curou da lepra. Bom, então mostra também, Chico era filho de Emmanuel, né? Filho do Públio Lentulus. Bom, na próxima encarnação ele nasceu como Lívia e viveu em Cipros, Marcélia, Lundum, Neápolis. Viveu entre os anos 233 a 256 depois de Cristo, ou seja, 154 anos depois. Essa história, né, quando criança, foi abandonada e achada por um escravo que trabalhava como afiador de instrumentos e se chamava Basílio, que era Emmanuel reencarnado. Então, olha que interessante, ela foi abandonada e encontrada por um escravo. Escravo, aqueles que já sofrem tanto, que já tem tão pouco, e esse escravo a adotou. Mesmo tendo pouco, ele se sensibilizou por essa criança e decidiu cuidar dela, né? E colocou o nome de Lívia. E essa história está relatada no livro Ave Cristo, de Chico Xavier. Bom, então conta também mais uma encarnação, né, de Emmanuel, que encontrou com Chico. Então, bom, nessa ocasião, Arnaldo Rocha era tassiano, um homem casado que tinha uma filha chamada Blandina. E Blandina foi uma das encarnações de Meimei. Eu vou contar um pouquinho mais sobre Meimei e Arnaldo Rocha, mas enfim, só para mostrar um pouquinho, eu quero colocar, né, falar bastante das coincidências de nomes, para a gente ver que não existem coincidências nas pessoas que estão à nossa volta, né, que normalmente todas elas fazem parte do nosso passado. E principalmente aquelas que a gente se afiniza mais, ou aquelas que a gente tem mais, nem tanto afinidade, mas aquela, né, animosidade, aquela, não existe empatia de jeito nenhum. Bom, certa vez, Tassiano, que era o Arnaldo Rocha, ele se encontrou com Lívia, que era o Chico, e lhe propôs uma relação conjugal. Eles eram casados, mas ele quis separar, largar tudo para o alto e poderem viver um grande amor. Imagina. Então ela, que era casada com Marcelo Volusian, alertou que ambos tinham um compromisso assumido com seus cônjuges. Então, aqui mostra bastante a importância do compromisso assumido. A gente não deve dar tanta vazão às paixões que existem no mundo, né? Então, a gente tem que perceber sempre a nossa responsabilidade, enfim. Mas, na oportunidade, Lívia disse:
Além de tudo, nós temos que dar exemplo a essa criança, que seria Blandina, a Meimei. Imagina ela ter a referência de pais que abandonam esses compromissos. Confiemos na providência divina, porque nos encontraremos com Blandina num futuro distante. Então, olha só essa última frase, né? Essa fala faz alusão ao primeiro encontro entre Arnaldo Rocha e Chico Xavier, que aconteceu em Belo Horizonte, né? Na verdade, na Rua Santos Dumont, em Belo Horizonte, no ano de 1946, quando o médium revelou as mensagens de Meimei vindas do plano espiritual. As mensagens de Meimei. Por quê? Porque Meimei, gente, Arnaldo Rocha, ele foi casado com Meimei. Eu vou contar aqui, então, abrir um espaço para uma curiosidade. Primeiro, o nome dela é Irma de Castro, que como se casou com Arnaldo Rocha, passou a se chamar Irma de Castro Rocha. Ela casou-se com Arnaldo Rocha aos 22 anos. O apelido Meimei surgiu quando o casal lia o livro Momentos em Pequim, do filósofo chinês Lin Yutang. No glossário da obra, eles encontram o significado da palavra Meimei, que significa a noiva bem-amada. Então, achando bonitinho, né, achando graça, a partir daquele momento, Arnaldo Rocha chamava Irma pelo apelido. Então, não mais a chamava de Irma, mas começou a chamá-la de Meimei. Porém, ninguém, além deles, conhecia esse nome. Era o segredo do casal. Então, ela se casou com 22 anos. Após 2 anos de matrimônio, ela adoeceu e após 2 meses doente, ela se desencarnou em Belo Horizonte aos 24 anos. 50 dias após o desencarne de Irma, né, de Meimei, Arnaldo Rocha estava caminhando com o seu irmão, Orlando Rocha, em Belo Horizonte, na Rua Santos Dumont, quando encontraram o Chico caminhando na mesma rua. E que a gente vê que não existem coincidências. Olha. Segundo Arnaldo Rocha, o que aconteceu surpreendeu de forma nunca antes vista. Chico olhou e disse: ora, gente, é o nosso Arnaldo, está triste, magro, cheio de saudades da querida Meimei. Então, o fato foi marcante e curioso, porque até aquele momento, como ele havia dito, né, ninguém sabia do apelido Meimei, que era mantido em sigilo entre o casal, era um nome íntimo. Mas Chico chegou para ele, sem conhecê-lo, sem nunca tê-lo visto, disse: ora, não é o Arnaldo que está com saudade da Meimei? Imagina o quanto isso seria, né, foi marcante. Imagina se a gente encontrasse com alguém que falasse coisas da nossa intimidade. E logo após abraçá-lo, o médium acrescentou: deixe-me ver, meu filho, o retrato de nossa Meimei que você guarda na carteira. Como Chico sabia disso, né? Ao olhar a foto, Chico disse: a nossa querida Meimei quer muito lhe falar. E aí, então, naquela mesma noite, o médium redigiu a primeira mensagem de Irma ao marido. Chico já recebeu muitas mensagens de Meimei, que foi homenageada ao dar nome a diversas casas espíritas no Brasil e no mundo afora. Então, a Meimei também ela possui mensagens belíssimas, psicografadas através de Chico Xavier. Bom, através de Divaldo Franco também. Bom, a próxima encarnação, então, Chico veio como Clara, que viveu na França aproximadamente 1150 anos depois de Cristo. Bom, a penúltima dessa sexta encarnação do Chico, ele veio como Lívia, que faleceu no ano 256 depois de Cristo. E aí nasceu, então, na França, 1150 depois de Cristo, ou seja, 894 anos depois. 894, quase 9 séculos depois, aconteceu essa encarnação. Bom, Chico Xavier, em uma visita à França, quando ele contou essa história, né, ele lembrou essa encarnação, o Chico, em visita à França, foi até as ruínas dos Cátaros e se lembrou de quando, na época da primeira cruzada, toda uma cidade foi às chamas. Tudo pegou fogo, destruiu a cidade, destruiu todas as pessoas que estavam lá. Essa lembrança foi dolorosa para o Chico.
No século seguinte, a segunda cruzada foi coordenada por Godofredo de Bouillon, que tinha um irmão chamado Luís de Bouillon, casado com Cecília. Godofredo e Luís tinham mais um irmão com o nome de Carlos, que era casado com Clara. E Clara, então, era o Chico Xavier reencarnado. Mas então vamos ver, eu citei vários nomes aqui. Godofredo de Bouillon foi Rômulo Joviano, que nessa última encarnação de Chico, ele foi patrão de Chico Xavier na fazenda em Pedro Leopoldo. Então, assim, olha os reencontros da vida, né? Inclusive, o Chico conta que quando o Rômulo Joviano, o senhor Rômulo Joviano faleceu, que ele era pobre, não tinha dinheiro, né? E estava sozinho, não tinha ninguém para zelar por ele, que o Chico juntou as suas economias e ainda foi pedindo aos vizinhos, né, uma ajuda para poder velar, para poder enterrar o senhor Rômulo Joviano, dizendo que ele era muito grato a ele. Então, essa aí. Então, tá aí, Godofredo. Também temos Luís de Bouillon, que foi Arnaldo Rocha, né? E Luís de Bouillon era casado com Cecília, e Cecília era Meimei ou Blandina na vida anterior. Então, olha os reencontros também de Arnaldo Rocha e Meimei, novamente acontecendo, né? E aí, eles tinham, então, a cunhada dele, né? Que tinha mais um irmão, Carlos, e Carlos era casado com Clara, que era Chico Xavier. Então, de novo, tá aqui o Chico, né, encontrando com o Arnaldo, mais um reencontro, mais uma vida dele próxima de Meimei ou Blandina, enfim. Na próxima, aqui vem uma curiosidade, me desculpa, vamos acrescentar. No livro Meimei, Vida e Mensagem, de Wallace Leão Rodrigues, Meimei descreve todos esses nomes, sem falar das reencarnações, né, quem que era quem, e se refere a Chico como quem tem o afeto das mães, uma clara citação das várias encarnações femininas que conviveu com o médium. Olha que legal. Então, assim, ela conta os nomes, né, conta fatos que coincidiam. Então, ela, do plano espiritual, também, ela contou fatos que coincidiam com as lembranças do Chico, com tudo que a gente já, né, que foi publicado, tudo que o Chico diz ter vivido nessas histórias. Então, assim, os reencontros da vida espiritual, as coincidências das histórias, que não são coincidências, né, mas só para comprovar a veracidade delas. E a Meimei ainda diz, meu afeto ao Carlos, Dorothy, Lucila, Cleone e a todos os que se encontram mencionados em nossa história, sem me esquecer do Chico, a quem peço que continue velando por nós com afeto às mães, cuja ternura é o orvalho bendito, alertando-nos para viver, lutar e redimir. Então, olha que bonito, ela se referindo a Chico, né, com afeto às mães, cuja ternura é o orvalho bendito. Então, assim, quão terno é o Chico, né? Por palavras da Meimei, que já está no plano espiritual, observando e ainda assim confirmando a ternura do Chico. Porque às vezes a gente aqui, vestido, né, no corpo carnal, a gente pode achar que uma pessoa é de uma ternura, de uma bondade, mas quando vai para o plano espiritual, a gente descobre que a bondade não era bem assim. Mas não, então no plano espiritual, com quem consegue ver além do corpo, além da aparência, ela ainda confirma, né, do Chico, cuja ternura é o orvalho bendito. Enfim. A próxima encarnação, então, uma próxima vida do Chico, ele veio como Lucrécia de Colonna. A Lucrécia, ela nasceu na Itália no século XIII. Ou seja, no século XIII, essa seria, então, a oitava encarnação dela, a diferença da anterior, que foi cerca de 1150, ou seja, dá uma diferença de 150 anos. Então, vocês estão vendo a diferença de encarnação, né? Do tempo da encarnação. Bom, nesta encarnação, o Chico Xavier nasceu como Lucrécia, na família de Colonna, assim como Arnaldo Rocha, que era Pepino de Colonna, e Clóvis Tavares. Clóvis Tavares também era um outro grande amigo de Chico, que conviveu com Chico por cerca de 30 anos, né? E aí eles viveram juntas na época de Pierino de Colonna. Então tá aqui uma foto de Lucrécia, no século XIII. E aí, o interessante, olha,
é que nesta encarnação, Chico, Arnaldo Rocha e Clóvis Tavares conheceram e conviveram com Francisco de Assis. Gente, conhecer alguém é diferente, existe uma diferença enorme entre conviver. Às vezes a gente conhece alguém, a empatia não bate, né? Ou às vezes a pessoa só passa por perto, mas não tem que encontrar, não tem que aproximar, não está planejado isso para essa vida. Ou às vezes você encontra, você até tem que conviver, tem relação, né? Conviver com a pessoa, mas não consegue estreitar uma amizade por questões de afinidade. Mas e aí, Chico, Arnaldo Rocha e Clóvis Tavares conheceram e conviveram com Francisco de Assis. Então, assim, a gente sabe o quão iluminado foi Francisco de Assis, né? O protetor dos animais. Inclusive, há pessoas que acreditavam, né? Como eu disse no início, que acreditavam que Chico foi Francisco Xavier, mas aqui ele mesmo conta de quando ele conheceu Francisco Xavier. Ele não lembra de quando ele foi o Francisco de Assis. Ele conheceu o Francisco de Assis. Então, né? Então isso aí já nega aquela suspeita de que ele teria sido Francisco de Assis. Mas então imagina, para poder estreitar os laços, né, para poder conviver com um ser tão iluminado, imagine o quanto eles também eram pessoas evoluídas, né, o quanto foi essa oportunidade. E qual deve ter sido engrandecedor nessa convivência? Bom, passando então para a 9ª encarnação, Chico voltou como Joana de Castela. Ele morou em Castela e Leão, na Espanha, nos anos 1479 a 1556. Ou seja, cerca de 160 anos, aproximadamente, a diferença entre uma encarnação e outra. Joana de Castela, ela era filha de reis católicos. É Fernando de Aragão, que é o Rômulo Joviano encarnado, então novamente o Rômulo Joviano aí aparecendo, e Isabel de Castela. Ela casou-se com Felipe Alermoso, neto de Maximiliano I da Áustria, da família dos Habsburgos. O casamento foi político, mas apressado pelo grande amor que existia. Então foi um casamento político, mas existia amor. E aí, desde criança, vamos observar isso aqui, desde criança, a Joana via espíritos. E por viver numa sociedade católica, era considerada como louca. Com a desencarnação dos pais de Joana, o marido, Felipe, e o pai dele, Felipe I, que era Arnaldo Rocha reencarnado, olha de novo a coincidência, disputavam o trono. E para evitar que Joana de Castela assumisse o trono, eles acusaram ela de louca, porque via e falava com os espíritos. E depois que Felipe desencarnou, Felipe, que era o marido dela, desencarnou, Joana foi enclausurada por 45 anos em Tordesilhas, na Espanha. Então ficou sofrendo. Sofria por quê? Porque ela via espíritos. A dor era muito grande, mas o que a consolava era o contato com os espíritos. Então, tá vendo aí? Era um consolo, né? Porque o contato com os espíritos superiores, os ensinamentos que eles nos passam. Então, assim, quem fica de fora, durante muito tempo a gente viveu isso, e infelizmente ainda vivem, as pessoas que têm contato com espíritos, muitos acreditam serem loucas, né? Estarem inventando fatos, vendo coisas que não existem. Mas a pessoa, quando conhece, né, entende um pouquinho da mediunidade, conversa com espíritos, olha, foi consolador. Era consolador para ela o contato com os espíritos, ela não estava sozinha. E é interessante observar que ela começou, então, o seu contato mediúnico, né, o contato com os espíritos, na encarnação depois que ela conheceu e conviveu com Francisco de Assis. Então, imagina o quão iluminado foi esse encontro. No plano espiritual, tudo que eles viveram, quanto cresceu para poder voltar também, né? Então, já começou a desenvolver em Chico essa capacidade mediúnica. Não estou querendo dizer aqui que os médiums são evoluídos, são seres... Não é isso que eu quero dizer, não. Só quis observar que essa manifestação mediúnica de Chico, coincidência ou não, mas veio após
a encarnação que ele, né, se encontrou, que a gente sabe de Francisco de Assis, que foi um espírito superior, hoje um espírito puro. Então, vamos continuar aqui. Na próxima encarnação, Chico veio como Ruth Céline Jaffé, que morou em Paris, na França, nos anos 1837 depois de Cristo a 1885 depois de Cristo. Bom, nós espíritos vamos fazer um testezinho aqui, uma prova de conhecimento, né? O que aconteceu na França entre esse ano 37 e 85, na época dos anos 1860? Estava aqui assim. O que começou a acontecer? 1860, 1857, 62, que já existia. Bom, calma aí, não vou contar a resposta, né? Ruth Céline Jaffé, ela era médium desde pequena, mas só por volta dos 12 anos ela começou a distinguir a realidade entre este mundo e o mundo espiritual. Ou seja, até os 12 anos ela confundia o que era que estava acontecendo, o que era espiritual. Imagina o tormento de você ver as pessoas como se estivessem na sua frente viva, mas só você que está vendo, os outros não. Imagina o quanto isso é enlouquecedor, né? Por que não? Para os outros que vê a pessoa conversando sozinha, mas para a pessoa até aprender a distinguir. E ela aprendeu com os 12 anos de idade. Acamada por mais de 2 anos, foi um magnetizador chamado Richard quem constatou que ela era médium ou sonâmbula, na designação da época, colocando-a em transe pela primeira vez. Filha de judeu, Ruth Céline Jaffé contribuiu com Allan Kardec para trabalhar na revisão de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, durante as reuniões nas casas do Sr. Rustan e Jaffé. Então, quando eu mostrei aqui essas datas, né, exatamente o que aconteceu nessa época aqui foi o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo os Espíritos, ou seja, ela trabalhou em contato direto com Allan Kardec. Então, aqui está uma foto da Ruth, né, um retrato, uma pintura de quando ela morou na França. Aqui uma imagem que talvez vocês conheçam, da Ruth Céline Jaffé, mas para quem não reconheceu, está aqui Ruth Céline Jaffé, que aparece no filme Allan Kardec. Então, quem assistiu vai reconhecer o rosto dessa atriz, que foi uma reencarnação, né? Uma das encarnações de Chico Xavier. Bom, então aí, vamos lá acompanhar, fazer um breve... Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Tem que ficar lidando com tirar e colocar na tela, compartilhar a tela. Bom, gente, então, não acabou ainda não. Mas só observando, então, todo o caminhar, né? Ele nasceu como mulher, como vocês vão observar, todas essas encarnações do Chico, ele nasceu como mulher. Primeira que a gente citou, ele foi uma faraó, a primeira faraó, o Farane, né? Primeira Farane da história. Depois voltou no Egito também, como Chamos, uma rainha do Egito. Depois voltou, tive que fazer uma cola, eu não sei de cor aqui. Depois voltou como uma sacerdotisa, como Lucina, Flávia Cornélia, Lívia, Clara, Lucrécia, Joana, Ruth, todas mulheres. E aí, quando aconteceu, né, com Lucrécia, Lucrécia foi no século XIII, quando conviveu com Francisco de Assis, depois passou, deixa eu ver quantos anos, cerca de 160 anos no plano espiritual, até reencarnar novamente, mas aí reencarnou com habilidades mediúnicas, ela conseguia ouvir o mundo espiritual, né, ouvir os mortos, enfim, ter contato com aqueles que outras pessoas não conseguiam ver, não conseguiam ouvir. Então, já nasceu com essa aptidão um pouco mais desenvolvida. Eu estou falando isso só para mostrar, então, o Chico de hoje, ele não nasceu de repente assim. Ele foi passando experiências, né? Então, primeiro desenvolveu essa habilidade, mas o que mostra sempre, desde a primeira encarnação, ele tentava sempre
se melhorar. Sempre, sabe, tipo, sempre voltado, muitas encarnações, inclusive com Emmanuel, ele é sacerdotisa ou estudava para isso, ou estudava as religiões, estudava, praticava a caridade, praticava o amor. Então, assim, não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. E sofreu, mas assim, não tem na história aqui de sofrimento dele com rebeldias ou nada, é sempre assim com valores. Numa das encarnações, inclusive, onde que ela deu preferência assim, aos contratos da sociedade, né, o casamento, eu já tenho uma relação, já tenho um compromisso com uma pessoa, não adianta eu querer forçar agora para viver, né, um devaneio, viver alguma coisa. Então, assim, essa responsabilidade, essa honestidade, sabe, esse querer fazer o certo. E, atenção, quando eu tô dizendo aqui do viver um grande amor, não é nada contra quem vive, não estou longe de mim, não foi esse o intuito, nem seria, né, quem o faz e quem vive um grande amor, porque, assim, a questão foi viver alguma coisa durante o matrimônio, porque ela era casada, entendeu? Então, era esse o ponto do Chico aqui, eu também não estou aqui para julgar ninguém, não é essa a função. Bom, então, continuando aqui, deixa eu voltar a compartilhar a tela. A gente parou, então, na vida de Ruth, que aconteceu de 1837 a 1885. E aí, 25 anos depois, nasce Chico Xavier. Observa como foi pequena essa diferença. 25 anos depois, nasceu Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no ano 1910 depois de Cristo. Então aí, acho que dispensa apresentações, mas vamos lá tentar falar um pouquinho do que foi o Chico, né? Chico é médium, filantropo, né? Era um filântropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico foi fundamental para a divulgação e a credibilidade do espiritismo no Brasil. Seu nome, Francisco de Paula Cândido, foi substituído pelo nome paterno, né? Ele nasceu como Francisco de Paula Cândido, mas foi substituído pelo nome paterno Francisco Cândido Xavier, logo após publicar os primeiros livros. Então, assim que ele publicou, ele alterou, passou a ser chamado de Francisco Cândido Xavier. E essa mudança do nome foi oficializada em 1966, quando chegou da sua segunda viagem aos Estados Unidos. Bom, então aí agora já com o nome Francisco Cândido Xavier, ele psicografou mais de 450 livros. Na verdade, já existem mais de 500 livros publicados com o nome de Chico Xavier, porque alguns foram publicados após a morte do Chico. E vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Gente, 50 milhões de exemplares. Ele é o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história, sendo que sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros em cartório para instituições de caridade. Então, está registrado em cartório, não era simplesmente da boca para fora, estava lá oficial. Ele também psicografou cerca de 10 mil cartas e nunca cobrou um centavo a ninguém, né? Nunca cobrou nada aos destinatários. Então, quem recebia as cartas consoladoras de Chico, sabe que ele nunca cobrou nada. Que bonitinho, Chico. Bom, o legado do médium ultrapassa as barreiras religiosas e ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas no país, e ressaltado principalmente por um forte altruísmo. Chico recebeu várias homenagens e honrarias. Em 1981 e 1982, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, tendo seu nome conseguido cerca de 2 milhões de assinaturas no pedido de candidatura. Em 1999, o governo de Minas Gerais instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier. E em 2012, ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, em um concurso homônimo, né,
realizado pelo SBT e pela BBC, cujo objetivo foi eleger aquele que fez mais pela nação, que se destacou pelo seu legado à sociedade. Esse foi o Chico, gente. Então, a história de Chico, deixa eu voltar aqui antes de passar, né? A história, ela é linda, ela é um exemplo para todos nós, um exemplo de bondade, de amor, de caridade, né? O Chico, uma humildade, uma resignação. Quem conheceu o Chico dizia que era um amor que transcendia dele, né? Que você podia sentir só de chegar perto. Tanto é que tem um caso de uma pessoa que tentou matar o Chico Xavier, só que quando ele se aproximou dele, o Chico olhou nos seus olhos e disse que seja feita a vontade de Deus. Mas o amor era tanto que essa pessoa que estava ali com a arma para matar o Chico, ele simplesmente abraçou o Chico e começou a chorar. Então você imagina o amor, o quão grande era o Chico, né? Apesar da estatura pequena, mas quão grande era o espírito Chico Xavier. Bom, então aqui, passando para frente, né? Existem outras vidas? Será que foram faladas todas as vidas de Chico? Então, assim, essas histórias foram contadas e confirmadas por Chico. Esse livro foi escrito depois que Chico faleceu, né? Foi reunir as mensagens após o falecimento de Chico. Porém, Chico contava e confirmava, durante a psicografia de algumas, ele sentia tudo aquilo que a personagem dele, que ele mesmo, né, viveu na história, que é o personagem do livro, que era o próprio Chico, então ele sentia as dores, revivia as emoções. Essas histórias, muitas delas foram confirmadas por Divaldo Franco, né, um outro médium idôneo, né, que dispensa comentários, outros médiums que psicografam, então foram contadas histórias que sempre confirmavam, né, sempre os detalhes batiam com as versões já contadas por Chico. Bom, então, existem também outras vidas? Será que Chico foi Allan Kardec, como se suspeita? Sendo que ele, né, já confidenciou que ele estava presente sim na época de Allan Kardec. Ele lembrava sim do desenvolvimento. Tanto é que de todos os tempos, né, entre as reencarnações, que eu fiz questão de ficar falando, 650 anos, 200 anos, 150 anos, 894, quase 9 séculos depois, 150, 281, mas essa diferença foi de apenas 25 anos. Então, assim, quando um espírito volta em pouco tempo, como é, né, essa necessidade assim, dessa missão que ele precisava terminar. Então, ele nasceu como Ruth, e aí voltou como alguém também que recebia os espíritos, que escrevia, que tinha esse contato com o mundo espiritual. Para quê? Para dar continuidade ao trabalho iniciado por Allan Kardec. Né? E aí, quando eu fui contar essa história há muito tempo atrás, uma pessoa fez uma reflexão que eu achei muito interessante, muito pertinente. Deixa eu também parar de compartilhar aqui para vocês me verem um pouquinho, para não ficar parada na tela, senão fica chato para vocês. Mas eu achei muito pertinente um comentário que foi feito, que é o seguinte: dessas encarnações todas, ou seja, foram 11 encarnações que eu passei, né, que foram faladas. Durante 11 encarnações, Chico, ele não era um homem, ele nasceu no corpo de uma mulher. Então, assim, o Chico, a gente diz assim, ele tem uma alma afeminada, terna, bondosa, caridosa, né, sensível. Então, talvez isso também deve-se ao fato de tantas encarnações como mulher. Que isso aí mostra aquilo que a gente também aprende no Livro dos Espíritos, né, aprende com o Espiritismo, que assim, não é, o espírito não tem sexo. Não é, pronto, esse sexo aqui é feminino, esse espírito é feminino, vai sempre nascer em corpos femininos. Não, o espírito não tem sexo. Só que ele nasce de acordo com a necessidade. Em todas as vidas anteriores, foi a necessidade, ele se destacaria mais sendo mulher. Para a missão que era importante para ele, por exemplo, que foi a primeira faraó. Então, se fosse um homem faraó, talvez não teria tido o mesmo destaque, a mesma sensibilidade de implantar a religiosidade, de fazer outras pessoas olharem com respeito, de despertar tudo aquilo que foi importante.
depois como rainha, depois, né, todos eles, assim como na família, a Lucina, como a Flávia, a menininha, a criança leprosa. Então, assim, são válidos, né? E importantes todas as encarnações. Mas nessa, será que se Chico Xavier tivesse nascido mulher, ele teria tido o mesmo respeito que ele teve nessa vida? Se tudo vem com espiritualidade, né? A espiritualidade explica tudo. Então, por que ele viveu como mulher nas encarnações anteriores e nessa última ele veio como homem? Porque existe um plano espiritual, existia um objetivo para isso. E aí a pergunta é assim, será que se Chico fosse uma mulher e recebesse espíritos e receber, sabe, esse acesso de entrar na casa dos outros, de ajudar a curar, de receber mensagem, o carinho, o tudo, teria sido o mesmo? Principalmente numa sociedade machista que está mudando, mas é um processo, a mudança ocorre, né? É uma evolução, é uma transição. Mas em 1910, quando ele nasceu, né, acho que não preciso falar muito assim do quanto a sociedade machista. Então imaginem se ele tivesse nascido mulher, se ele teria tido o mesmo impacto que o Chico teve nessa vida. Então assim, só para mostrar que para tudo existe um porquê. Tudo na nossa vida, né? Tudo existe por uma razão. E isso que é o interessante para a gente perceber, né? Mas vamos aqui então, deixa eu voltar e compartilhar a tela com vocês para a gente continuar. Bom, então tá aqui. Para quê? Muita gente quer saber, né, sobre as vidas passadas. Muitos têm interesse em vidas passadas. Mas para que saber das nossas vidas passadas? Qual a real, né? Qual a finalidade? Qual a real finalidade para nós? Do que adianta a gente saber, né? Se nós fomos um espírito bom, um espírito ruim, se nós fomos Francisco de Assis em outra vida, ou se nós fomos uma pessoa, sabe, malvada. Então, o que faríamos diferente se soubéssemos o que fomos? O que nós faríamos de diferente? Vamos supor, então. Então, o que faríamos diferente se soubéssemos que fomos pessoas que cometeram atos terríveis? Ou pessoas que foram extremamente caridosas, benevolentes e iluminadas? Então, vamos dar um exemplo? Vamos supor que vocês descobriram que vocês foram pessoas que cometeram atos terríveis, terríveis, foram assassinos, mataram milhares de pessoas. Se vocês descobrissem isso, será que vocês não iam olhar para a encarnação de vocês agora e pensar, pô, então eu tô bacana, eu tô bem, eu melhorei, não preciso fazer mais nada, já tô legal, eu não matei ninguém, né? Poderia levar a essa estagnação a gente descobrir. Da mesma forma, o que adianta a gente descobrir que a gente foi, por exemplo, São Francisco de Assis? Estou pegando São Francisco, só que a gente já sabe que a gente não foi ele, né? Eu dando um exemplo de Chico aqui. Você já pensou se a gente chegasse e falasse assim, eu fui Francisco de Assis? Pô, bacana. Como diz, a gente usa muito por aqui, né? Nos Estados Unidos eles falam muito assim, good for you. Tipo, bom pra você. Que foi Chico, mas e daí que foi o Francisco Chico? Que foi o Francisco de Assis? Ou sabe, que foi Santa Luzia, da cidade de vocês aí, do grupo Eurípides Passanufo, que foi, sabe, independente de quem fomos. A pergunta é, o que importa realmente é quem a gente foi ou quem a gente é? Adianta pra gente saber, eu fui Joana d'Ângeles, eu fui Madre Teresa de Calcutá, eu fui. Sabe, é importante saber quem você foi? Ou mais importante agora é quem você é. Seja lá quem a gente foi na vida passada, o que importa agora é a gente saber quem a gente é. Então, por exemplo, muitas pessoas eles ficam
Muitas pessoas ficam preocupadas em saber o que eles fizeram na vida passada. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês me verem um pouquinho. O que eles fizeram na vida passada, quem eu fui. Ah, eu preciso fazer regressão, eu preciso fazer regressão. Então, vamos fazer uma rápida reflexão aqui sobre esse assunto. Vamos supor que vocês têm um problema com a mãe. Só um exemplo, tá? Deu um problema enorme com a mãe ou com o pai. Então, vocês precisam fazer regressão para entender isso. Isso não é algo do ego? Um pouco? Eu não quero entrar na psicologia, mas assim, para quê? Porque se vocês descobrirem, ah, não, então eu e minha mãe, ou eu e meu pai, nós fomos inimigos, então a gente precisa agora resolver e nos tratar melhor e nos amar. Essa é a nossa missão. O meu ponto aqui é o seguinte, a gente precisa mesmo fazer uma regressão para entender que quem nasceu na nossa família, né, ainda mais no caso pai e mãe, ou aquelas pessoas difíceis que a gente convive, não estão na nossa vida por acaso. Então, estudar um pouquinho as vidas de Chico mostra, por exemplo, Arnaldo Rocha. Teve uma encarnação, depois em outra, sabe? É uma sucessão. Da mesma coisa, Emmanuel. Né? Quantas vidas Emmanuel passou ao lado de Chico, Meimei e outros. Então, assim, a gente não nasce na família por acaso, as pessoas não se aproximam de nós por acaso, tudo tem um porquê. Mas a gente precisa, então, fazer uma regressão para a gente descobrir que a pessoa que está mal demais com a gente foi um inimigo. Às vezes o inimigo fomos nós. Às vezes fomos nós que odiamos tanto aquela pessoa que ainda não saiu de nós aquela mágoa. E às vezes a pessoa é inocente. Só que dentro de nós sempre existe aquele ego, com todo o perdão da palavra, mas aquele desejo de que o mal é o outro. O ruim é o outro. Ele aprontou comigo. Eu não. Eu tô calma, nunca fiz nada com ele. Por mais que já é um ódio, um sentimento de outras vidas, mas dentro da gente, a gente tem aquela ideia assim, não, eu sou inocente, é o outro que me faz mal. Então, o outro, que ele faz tanto, eu tenho tanta raiva dele, que eu tenho certeza que ele fez coisa ruim, eu quero descobrir o que de ruim que o outro fez. Muita gente vai isso, e aí acaba descobrindo que, opa, peraí, o ruim, ó, tô apontando o dedo para ele, mas olha, quantos dedos estão apontados, virados para mim? Então, às vezes, o ruim na história somos nós, né? Então, é um problema muito grande, mas assim, a gente querer fazer a reencarnação, querer fazer a hipnose ou regressão, pode ter esse lado que muita gente não está preparada para conhecer, né? Vamos só continuar aqui, então, que estamos quase acabando. Então, aqui, por isso que a Bíblia diz orai e vigiai, que é para quê? Para a gente nos vigiar, para a gente estar de olho quem está na nossa vida, os sentimentos que nós sentimos. Então, perceber, reconhecer, vigiar aquelas pessoas que nos são tão caras, tão amadas, tão queridas. Então, por que esse sentimento e o que nós estamos fazendo para manter esse sentimento com essas pessoas? Da mesma forma, às vezes, nós somos tão queridos para alguém que você fala assim, gente, mas essa pessoa, ela tem um carinho tão grande por mim, eu nunca fiz nada por ela. Às vezes a gente até ridiculariza, fala assim, nossa, mas não sei de onde veio. Então, assim, não veio do acaso. Se ela sentiu esse amor tão genuíno, gratuitamente, ela está reconhecendo, talvez, a gente de outras vidas, né, de outros convívios. Então, assim, orar e vigiar. O vigiar, principalmente para a gente olhar à nossa volta, olhar dentro da gente, né, com olhos de amor, e à nossa volta as pessoas que nos cercam. Se a gente tem algum desafeto, então vamos, não precisa de regressão para a gente entender que, opa, vamos resolver o problema com esse desafeto. Vamos deixar essa vida o máximo possível resolvida para a gente não ter que depois voltar, gastar uma encarnação inteira, para quê? Para perdoar e resolver o problema com um desafeto dessa vida que a gente não resolveu enquanto estava vivo. Então é importante também a gente fazer o possível, né, para isso. Orai e vigiai. Aí eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. Eu gostaria que todos lessem comigo, né? Quem estiver do outro lado da telinha, leia em voz alta, para a gente assimilar mais essa mensagem de Chico. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo que merecia.
Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. São nem mais, nem menos. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Então vamos ler de novo, porque essa parte é muito importante. Os seus parentes e amigos, os amigos também, são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São os pensamentos e as nossas vontades que definem, os nossos atos, as nossas atitudes. Então, se a gente quer mudar isso, a gente deve mudar primeiro no pensamento. São as fontes de atração, de repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o melhor e você viverá melhor. Agora, para finalizar essa frase conhecida, porque embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Essa frase dele eu acho maravilhosa, porque assim, a gente não pode voltar atrás, a gente não pode apagar o que a gente fez nessa vida e fazer de novo, já foi. Só que a gente pode mudar o que a gente ainda vai viver. A gente quer algo diferente, a gente pode mudar a nossa conduta, mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por mais que a gente não consiga mudar de uma hora para outra, mas a gente pode começar. A gente pode dar o primeiro passo. Porque uma corrida de 1000 quilômetros, ela começa com o primeiro passo. Então, o mais importante para a gente é o querer, né? São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua luta e vivência. Acho que isso aqui foi repetido, me desculpa. Bom, gente, então, nessa palestra, né, na oração de hoje, eu finalizo com essa imagem aí de oração. Pedindo sempre, né, o desejo seria para a gente olhar para dentro de nós e reconhecer que todas as situações que nos acontecem, elas não acontecem por acaso. Sempre existe uma prova, sempre existe um porquê, uma razão. Então, se nós estamos ao lado de alguém difícil, uma pessoa difícil, uma pessoa impaciente, sabe? Uma pessoa... vou usar difícil aqui de novo. Uma pessoa difícil, é porque é importante que essa pessoa esteja no nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. É uma lição que nós devemos aprender. E se está voltando, se a gente encontra pessoas difíceis no nosso caminho, é porque a gente não aprendeu a lição ainda. Então, talvez, já é hora de enfrentarmos e convivermos com a pessoa e resolver, entender o lado. De repente, essa pessoa difícil não é tão difícil assim. Sabe? Imagina que a gente vai numa academia, a gente pede ao professor da academia, que a gente fala assim, eu quero ficar forte. O que vocês acham que esse professor na academia vai dar para você se você quer ficar musculoso e forte? Vai dar peso, né? Então, quando a gente pede a Deus nas nossas orações, assim, Deus, me dê paciência. Você acha que Ele vai pegar um pozinho mágico e vai derramar paciência em cima da gente? Ou Ele vai nos dar peso para ficarmos musculosos? Vai nos dar pessoas difíceis para a gente exercer a paciência e sermos pessoas pacientes? Se a gente pede, fala assim, nossa, eu quero viver em paz, aprender a ter paz.
Será que ele então nos daria simplesmente, né, nesse pozinho mágico a paz, ou nos colocaria situações irritantes, situações difíceis para que nós pudéssemos aprender a viver em paz apesar das circunstâncias externas? Então tudo assim, o que acontece na nossa vida é um pedido para nós melhorarmos, para nós exercermos em nós qualidades que nós ainda não temos. Então vamos observar tudo aquilo que acontece em nossa vida e aprender, ao invés de reclamar por que isso está acontecendo comigo, é aprender a perguntar: o que eu posso aprender com essa situação? Nossa, fulano de tal é insuportável. O que eu posso aprender convivendo com fulano de tal? Sabe, quando a gente aprende, a lição já é dada, a gente passa para frente, mas enquanto a gente não conseguir aprender a lição, ela vai se repetir, né? E essa palestra de hoje, para mostrar a vida de Chico, mostra bem isso, que são várias vidas. Mas a gente vai evoluindo, né? A gente vai melhorando. Chico não nasceu esse médium potente, não nasceu essa fonte imensa de amor. Foram várias encarnações dele se envolvendo e fazendo bem. Aí a pergunta para finalizar é: o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo uma versão melhor de nós mesmos a cada dia? Estamos nós melhorando? Então, a cada encarnação nós devemos ser melhor, mas não precisa esperar a próxima encarnação, a gente já pode tentar melhorar, né? Ser melhor agora. Então, nós estamos fazendo algo, alguma coisa, para diariamente poder dizer: eu estou melhorando? Alguma dificuldade, alguma má tendência nossa, a gente está lutando para vencê-las? Fica a reflexão e o desejo para que a resposta seja sim. Para que cada dia vocês olhem para vocês, exerçam a paciência, o amor ao próximo, a benevolência, e consigam olhar para todas as dificuldades, não com olho de revolta, mas com olho de amor, pensando: está no meu caminho, eu vou aprender. E assim a gente melhora, assim a gente evolui. Bom, para finalizar essa palestra de hoje, eu gostaria de fazer uma oração, mas ao invés de eu fazer essa oração sozinha, eu gostaria, né, quando Jesus disse: quando estiverem 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. Essa é uma oração recebida por Chico Xavier, e eu gostaria que vocês lessem também, que nós fizéssemos a oração juntos. Deus de misericórdia, não nos permita pedir para fazer aquilo que ainda não podemos, mas fortalece-nos para fazermos todo o bem de que sejamos capazes, principalmente em auxílio dos que ainda não podem compreender e trabalhar tanto quanto nós. E, sobretudo, ó Pai de infinita sabedoria, quando viermos a sentir dificuldades para fazer o que podemos, faze-nos reconhecer que Deus não nos confia tarefa superior às nossas forças, e renovamos a certeza de que, se buscarmos estar contigo, meu Deus, nenhuma insuficiência nos abaterá, de vez que em teu amor tudo é possível. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, então, muito obrigada pela presença, muito obrigada a todos vocês, e espero nos encontrarmos numa próxima oportunidade. E é isso, muito obrigada.